Bom dia. Que no capítulo 8 de Romanos, versículo 9, continuando aqui na nossa reflexão em Romanos, diz assim: Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Uma coisa que é interessante entender quando a gente falou no vídeo anterior sobre santificação. Toda obra é feita pelo Espírito Santo, nada pelo nosso esforço próprio. Quando a gente diz que o processo de santificação depende do ser humano, não é no sentido de que ele vai ser transformado pelo seu esforço próprio. É mais no sentido da busca e da entrega ao Espírito. Não resisteis ao Espírito. Entrega a sua vida na mão do Espírito. Confie nele. Mas quem faz a obra é ele. Outra coisa que você tem que entender: nós continuamos pecadores. Mesmo guiados pelo Espírito, mesmo se submetendo à vontade do Espírito, de vez em quando a nossa carne vai querer aflorar a nossa natureza corrompida. E nós pecamos. Mas o pecado na vida do cristão é um acidente de percurso. E sempre que o pecado vem acompanhado de arrependimento. Toda vez que ele peca, o Espírito Santo se entristece, ele se arrepende e pede perdão a Deus. O pecado não é uma prática. A Bíblia condena a prática do pecado, quando você se torna novamente escravo do pecado. Mas essa luta vai se travar no nosso interior. E ele diz: mas nós temos o Espírito Santo. Se de fato tens, só é de Cristo quem tem o Espírito de Cristo habitando nele. E se o Espírito Santo habita em mim, é o selo de Cristo, que é o selo de propriedade. Antigamente você tinha um objeto, uma coisa que você queria mostrar para as pessoas que era seu, você colocava um selo. O selo tem esse sentido de propriedade. E o fato de em nós habitar as primícias do Espírito é um sinal, é uma garantia que nós somos propriedades de Cristo. Pelo isso nós não fomos comprados nem por ouro nem prata, por coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus. Mas a nossa vida não nos pertence, pertence a Cristo. E essas premissas do Espírito que habita em nós, é esse selo. Também é um sinal, é a garantia de que um dia Cristo vem me buscar. Porque eu entreguei a minha vida a Ele para morar eternamente com Ele. Então que Cristo te abençoe durante esse dia. E veja esse privilégio tremendo. Se você não se sente ainda como habitação do Espírito, busque no Espírito Santo. O Espírito de Deus, a excelência da glória de Deus habitar em vaso de barro. Cristo te abençoe.